que é candidata de novo à vaga do Conselho de Administração da Petrobras para representar os nossos caros colegas que ainda estão na ativa. A Rosângela tem uma longa história, essa é o segundo mandato, né, Rosângela, que você vai concorrer, e eu vou falar um pouco do currículo dela. É paulistana, é graduada em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 1986, e a Rosângela saiu do vídeo. Por quê? O que houve? Ela caiu, eu acho, Ângelo. Será? Ela deve estar tentando voltar aí. Vai voltando. A Rosângela tinha caído, mas voltou, então vamos lá. Vamos continuar a nossa gravação. Eu acho que agora que começou a gravação, tá? Então vamos lá, vamos repetir tudo outra vez. Foi na hora! Bom dia, pessoal. Bom dia aos colegas petroleiros da Ativa e aos aposentados. Hoje é um dia muito especial. Começa a eleição para o conselheiro do Conselho de Administração da Petrobras, que representa os empregados da Ativa na Petrobras. E estou com duas convidadas que tenho uma honra muito grande em recebê-las. Uma é a Patrícia Laia, nossa colega de outras entrevistas aqui no canal, e pela primeira vez, espero que não seja a única, que possa vir muitas outras vezes no futuro, já como, de novo, representante dos empregados da Petrobras no Conselho de Administração, Rosângela Busanelli Torres. E o motivo é, a Rosângela está pleiteando ser reconduzida ao cargo de conselheira. E nós estamos dando todo o apoio. E quando eu digo nós, eu não estou dizendo eu e a Patrícia, estou dizendo, olha, a FUP, a FNP, a EPET e várias outras associações apoiam a candidatura de Rosângela e não só apoiam, assim, informalmente, como estão trabalhando para que ela possa ser reeleita. Vou falar rapidinho da Rosângela. A Rosângela Busanelli é paulistana, formada em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tem mestrado em Sensoriamento Remoto pelo INPE e entrou concursada na Petrobras como geofísica em 1987. Por outro lado, a nossa amiga, conhecida já de longa data, Patrícia Laia, é alagoana, acredite se quiser, com esse sotaque carioca, é alagoana. É graduada em Comunicação Social e Jornalismo e Geologia pela UFRJ. O jornalismo foi na UF. Também tem mestrado pela Delft University of Technology na Holanda. Né? Só tem gente que sabe muito pouco de Petrobras aqui hoje. E é concursada como geológica em 1998. Muito bem. Dito isso, vou fazer a primeira pergunta para a nossa convidada candidata e depois, com certeza, a Patrícia fará outras. Rosângela, você poderia nos contar, além do que eu já contei, um pouquinho sobre você, sua formação, sua carreira profissional, sua atuação, né, política em defesa dos trabalhadores do sistema Petrobras? Você tem mais ou menos 15 minutos para fazer essa primeira intervenção e depois fará outras. Por gentileza, Rosângela. Oi, pessoal. Bom, primeira coisa é agradecer muito a oportunidade desse convite de estar aqui com vocês. Obrigada também para quem está com a gente aí assistindo. É muito importante, é muito revigorante estar entre colegas, né, que compartilham aí dos mesmos ideais. Eu sou, então, Rosângela Busanelli Torres, sou paulistana e saí de lá, nunca mais voltei. Saí para estudar em Ouro Preto, Engenharia Geológica. Cheguei lá já no ano seguinte, estava no movimento estudantil, né? Fui a primeira mulher do diretório acadêmico da Escola de Minas, em 50 anos de existência. Em São Paulo, eu militava pela Amazônia, pelas Direta Já, pela Anistia. Direta Já eu já estava fora, na verdade, pela Anistia. Então, eu tenho um DNA da luta,
né? Isso me foi herdado lá de trás. E aí eu formei e passei no concurso Petrobras. A gente estava na época, 86, quando eu estava formando, todo mundo muito apreensivo, falta de emprego, e apareceu um concurso e eu fiz. E ingressei na Petrobras em 87, tive muita na área de geofísica, trabalhei, fiz estágios no Maranhão, Lençóis Maranhenses, era extremamente selvagem naquela época, né? A gente trabalhava lá nos Lençóis, fazendo a pesquisa na Bacia de Barreirinhas. Estive um mês na Amazônia, estive na Bahia, e eu fui muito sortuda nessa empresa. Eu tive muita oportunidade de conhecer belíssimos lugares e o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é motivo de muito orgulho. E depois eu fui trabalhar no Paraná, na aquisição geofísica. Até 95, quando lá no Paraná eu trabalhei com aquisição, e depois eu trabalhei com um pouco de meio ambiente e segurança, que é uma coisa que eu sempre tive um pouco de afinidade. Eu fui assistente de meio ambiente e segurança lá das operações. E fantástico, gente. A gente chegou a ter, no Paraná, na época, década de 90, 6 equipes sísmicas terrestres. Teve 6 no Amazonas e tinha várias pelo Nordeste, né? A gente pesquisava esse Brasil inteiro, era fantástico. E a aquisição terrestre, nossa, é uma oportunidade única de conhecer o Brasil e esse povo. E aí eu fui para o mestrado no INPE. Em assessoramento remoto, lá em São Está cortando um pouco o seu sinal. José dos Campos. Rosângela, o teu sinal não está legal. E fui transferida. Rosângela, eu acho que a partir do INPE você vai ter que repetir, porque a internet, nós estamos aí com problemas técnicos, está bem Para fazer o cortado. mestrado, depois o nosso núcleo no Paraná fechou, e aí eu vim para Macaé. Rosângela, está ouvindo? Houve um problema com o seu sinal a partir do INPE, como lembrou a Patrícia. Você poderia repetir, por favor? Tá, desculpa, gente. Aqui eu moro num condomínio afastado e é tudo por antena. Então, a partir do INPE, né? Isso. Tá. Então, aí eu fui fazer o mestrado no INPE e vim pelo SEMPES e vim transferida para Macaé. Fui trabalhar na geologia marinha. E depois de um período, eu fui para engenharia submarina. Eu nunca fui uma especialista na empresa. Trabalhei muitos anos na engenharia submarina, jogaram contratos de embarcação de interligação, estive gerente de segurança das operações de engenharia submarina. E aí, em 2012, eu já, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para a área técnica, eu vim para a interpretação geofísica. Enfim, vou completar 35 anos nessa gigante que a gente construiu. Ângelo também participou dessa construção. Patrícia e eu estamos aqui ainda na batalha. E eu sempre digo, quanto mais eu olho para a Petrobras, mais eu descubro coisas novas. Nós construímos uma gigante nacional, uma gigante maravilhosa, que é o motivo de orgulho de todo o brasileiro. Todo bom brasileiro tem que se orgulhar dessa empresa, porque ela simboliza a essência desse povo. Um povo, eu brinco que eu detesto que fale do complexo de vira-lata. Vira-lata é a raça mais forte e inteligente que tem. E nós somos vira-lata. Nós somos o resultado de uma diversidade, de uma mistura que nos faz assim, criativos, inteligentes, resistentes, fortes. Nós somos um povo maravilhoso. E a Petrobras, ela consegue simbolizar isso. Ela é o maior símbolo
dessa capacidade, dessa genialidade do povo brasileiro. Nós temos que ter muito orgulho. Nós construímos uma gigante e a gente tem que defendê-la com unhas e dentes. É do povo, foi construída pelo povo e tem que estar a serviço desse povo. Então, vamos arregaçar as mãos? Diga, Ângelo. Eu gostaria que você ressaltasse o que de mais importante nas suas lutas políticas aconteceu. Ao longo da minha vida? Isso. Tá. Bom, então, eu comecei a militar ainda em São Paulo, eu comecei a militar ajudando as greves do ABC, né? Recolhendo comida, fazendo lambe-lambe em poste, fugindo da polícia. E depois eu entrei para o Movimento de Defesa da Amazônia, porque a proteção animal e a questão ecológica também me falam muito de perto. Eu sou uma apaixonada pela natureza. Esse planeta Terra é uma coisa maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente precisa cuidar muito bem dele, é nossa casa. E aí eu militava na época pelo Movimento de Defesa da Amazônia, e essa militância foi muito bacana. A gente fazia muito contato, a gente tinha muito contato com a Assembleia Legislativa de São Paulo, fazia as passeatas, eram meia dúzia de doido lá, o Maluf nem reprimia a gente era tão pouco. Vamos defender a Amazônia. Tinha o projeto Jari, que era um projeto lá no Amapá, na Serra do Navio, que estava levando tudo embora, que a gente via como uma internacionalização, né, de parte da Amazônia. E veio também o movimento pela anistia, né? Meus avós, eles são migrantes europeus, vieram substituir os escravos nas lavouras de café em São Paulo. Então, eu tenho ascendência italiana e espanhola, e também muito guerreiros, né? E tinha uma visão assim muito humanista, né? Tanto da sociedade quanto do planeta, essa coisa de respeitar isso foi passado para a gente de uma forma muito suave, né? De uma forma muito gostosa. E aí, depois eu comecei a militar pela anistia, e nessa militância pela Amazônia, eu tive o enorme, infinito prazer de conhecer Dom Paulo Evaristo Arnes, que também, na época, a Igreja Católica ela estava fazendo a defesa da terra, né? A pastoral da terra, e tinha uma campanha muito grande, e aí eles encamparam também essa questão da Amazônia. Uma pessoa, nossa, maravilhosa, gente, Rosângela, a Patrícia acho que quer te fazer uma pergunta antes do bloco que ela vai fazer uma pergunta, mas dentro desse contexto. É isso mesmo, Patrícia? Isso, é relacionada. A sua pergunta foi ótima, Ângelo, mas eu queria só complementar também com a questão da militância como sindicalista, Rosângela. Se você pode contar um pouquinho, né, de como você, que estava tão imbuída em atividades profissionais, você acabou também indo para esse lado de defesa da empresa, né? Um pouquinho sobre isso. Rosângela, estamos sem som. Você poderia levantar o seu som, aumentar o volume do seu som? Vocês me corrijam a rota, porque eu derivo, eu vou na maionese e vou embora. Bom, aí na Petrobras, eu sempre participei dos movimentos grevistas, sempre estive junto do pessoal, mas nunca tinha militado. Está no máximo, Ângelo. Tá Ok. Prossiga. A internet aqui está um caos, gente. Eu não sei o que é que está acontecendo. Na verdade, o seu eu sinal estava que não em está muito 2017, então eu sempre participei dos movimentos grevistas, das mobilizações. Oi. Tá dando para ouvir? O meu sinal está um caos, está caindo toda hora. Eu não sei se vocês querem, ó, caiu de novo. Vocês querem tentar um outro horário? Não estava assim ontem. A gente estava te ouvindo até agora. Ângelo, você está me ouvindo?
Gente, vocês estão me Sim, estou te ouvindo? ouvindo. Sim, Tá. prossiga. Nossa, tá um caos, gente. Vocês me Sim, desculpem, Rosângela. mas não sei o que fazer com relação a Tem isso. hora que melhora. Tá bom. Desculpa, mas vai te dar um trabalhão essa edição, né? Tá bom. Então, assim, Vamos fazer uma coisa. gente, eu acho que tem boicote, não é possível, não ficou tão ruim, desculpa. Dá para prosseguir? Com certeza, pode prosseguir. Nós vamos tomar costa, tadinho, vai te dar um trabalho essa edição, Ângelo, me Não, pode perdoa. deixar. A gente corta aquilo que ficou meio. Tá. Então, vou retomar aqui, gente, rapidinho. Então, a A militância pergunta da como... Patrícia foi sobre a sua militância como sindicalista. Isso. Então, assim, eu tenho um histórico de militância, né, desde a juventude, passando pelo movimento estudantil, e na Petrobras eu sempre participei dos movimentos grevistas, sempre participei das mobilizações, e em 2017 eu já estava aposentável. Em março de 2017 eu completei 30 anos e podia aposentar, mas eu estava ainda com muita energia. E aí, em vez de aposentar, eu decidi arregaçar as mangas e ir para o movimento sindical. Então, eu concorri junto com o pessoal, com o grupo aqui de Macaé, e fui eleita junto com o pessoal na diretoria do Sindipetro NF. Por quê? Porque, assim, com o golpe de 2016, a conjuntura do país ficou muito ruim, né? E aí eu achei que, em vez de aposentar, eu tinha que arregaçar as mangas, eu tinha que fazer mais do que eu já estava fazendo. E aí eu fui para a diretoria do Sindipetro NF. Né? E aí, em 2020, falei, bom, agora eu aposento, né, tenho um PIDV, vou cuidar da roça, dos meus bichos, que eu adoro. E aí o coletivo veio e me fez a proposta de candidatar ao CA. E aí, gente, não teve jeito, o coletivo falou mais alto, né? Porque é uma missão muito nobre, né? A gente que é apaixonado, que conhece essa empresa e é apaixonado pela Petrobras, pelo Brasil, a gente não pode se negar a uma missão dessa, que é uma missão muito nobre. Com E aí certeza. Nós três aqui somos apaixonados pelo Brasil. Eu sou italiano, eu vi da sua descendência, eu sou italiano, nascido na Itália, 40 anos de Petrobras, me aposentei em 2017, mas amo de paixão a Petrobras, como você, e fico muito preocupado com os rumos de hoje. Mas, desculpe eu ter te cortado, é porque agora a Patrícia vai te fazer umas perguntas que nós gostaríamos de ouvir. Eu espero que o sinal continue sendo tão bom quanto está agora. Vai lá, Patrícia. Muito obrigada, Ângelo. Primeiro, eu vou fazer só uma ressalva, pessoal, porque eu amo muito a minha faculdade, nada contra o UFRJ, mas eu formei em Geologia na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tá bom? Então, isso é importante para mim. E o que acontece? Agora que a gente já falou um pouquinho sobre você, para que as pessoas te conheçam melhor, era importante a gente falar também sobre a sua atuação no Conselho de Administração como representante, né, que você já foi por esses anos aqui. Então, a minha pergunta é mais sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa atuação que você, como tem sido essa atuação sua, né? Quais os momentos assim que mais te marcaram, quais os votos que você lembra assim que foram as situações mais terríveis que você vivenciou durante todo esse desmonte que a gente costuma chamar de a privatização fatiada da Petrobras, né? Infelizmente, com o aval do Supremo, né? Com o Supremo com tudo, quando o Supremo falou que podia fatiar para vender, né? Então, essa é a pergunta para você descrever um pouco disso. Aí depois eu queria que você falasse um pouco sobre o impacto que você viu da pandemia nessa privatização fatiada, se com a pandemia você tem uma impressão que acelerou ou não, porque eu não quero falar muito das minhas opiniões, mas eu tenho um pouco essa impressão que Castelo Branco e a gestão de Castelo Branco atuaram durante a pandemia para acelerar a privatização fatiada.
E, por último, queria que você falasse se tem alguma diferença, se você percebe na atuação do CA, alguma diferença entre as gestões Castelo Branco e a gestão Silvio Luna. E finalizando, desculpa, são várias coisinhas, finalizando, a sua atuação, né, não tem sido só na defesa do sistema Petrobras, que é importantíssima, mas tem sido também na defesa dos trabalhadores do sistema Petrobras, né? Aposentados e pensionistas, você está lá fazendo o que é possível por nós. Então, eu queria que você me falasse assim, sobre a sua atuação no Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde durante essa crise da Omicron. O que você tem feito, o que você tem podido fazer, tá bom? Muito obrigada, Rosângela. Imagina, eu que agradeço, Patrícia. Então, vamos lá. Se eu esqueci alguma coisa, porque eu ando tão dispersa assim que eu vou derivando, vocês me corrijam o rumo de novo. A atuação no CA, gente, ela Bom, o CA é assim, é um conselho composto por 11 pessoas, né, 11 conselheiros, são 7 do sócio controlador, e eu sempre ressalto isso. É importante a gente conhecer isso. O sócio controlador, ele tem a maioria das ações com direito a voto. Então, o Estado tem 50,5% das ações. Mas de todo o volume de ações, porque tem ações que têm direito a voto e outras que não têm, são as ordinárias e as preferenciais, o Estado só tem 37, mais ou menos, por cento. E, assim, de todo o volume das ações da Petrobras, que mais de 60% não são do Estado, juntando as que não têm direito a voto, mais de 40% está na mão de estrangeiros. Então, a gente está numa situação extremamente delicada, né? Então, o Estado, como sócio controlador, ele tem que ter maioria. Ele tem 7 membros, os minoritários, entre aspas, né, porque eles não são de fato minoritários, tem 3, tentaram emplacar 5 quando na troca do Castelo pelo Silva e Luna, e tem a gente, o assento do trabalhador, que foi conquistado no governo Lula. Foi em 2010 que Lula promulgou a lei que dá direito aos trabalhadores um assento no CA. E é muito importante isso, porque é a chance que nós temos de levar a nossa visão de trabalhador da empresa para o fórum decisório máximo da empresa, né, que vai definir as estratégias. Então, é muito importante que a gente esteja lá, porque isso é muito questionado muitas vezes. Mas a gente é sempre voto vencido hoje. Sim, mas a gente está lá registrando a nossa posição, a gente está lá questionando, a gente está lá marcando a nossa posição. Não podemos deixar que falem em nosso nome que tem que privatizar, né? Não podemos permitir isso. Temos que ter alguém que diga o que a maioria de nós petroleiros pensamos ali dentro. Então, é importante estar lá, sim. É extremamente cansativo, é muito trabalho, eu não tinha noção, é muito documento para olhar, aí você tem que rever voto, você tem que rever minuta, você tem os treinamentos estatutários, você tem... É uma infinidade, gente. Assim, então, é uma reunião, pelo menos uma mensal. As reuniões, em média, têm 12 itens de pauta, são 11 horas de reunião. Eu não tenho participado presencial, né? Eu tenho, enquanto me for permitido, eu vou fazer por videoconferência, por questões sanitárias. E a gente tem também o CSMS, que é o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, que é o único que a gente tem assento garantido como membro. E é nesse comitê que eu consigo fazer algumas ações mais efetivas, né? E trazer temas dentro do comitê que dizem respeito à saúde e segurança do trabalhador, além das questões de sustentabilidade. Então, a gente tem... a atuação da gente, ela é limitada. Dentro do conselho, por exemplo, não nos é permitido discutir questões que nos dizem respeito aos trabalhadores. Petros, AMS, benefícios, PPP, o que quer que seja, políticas que dizem respeito aos direitos e benefícios dos trabalhadores, o representante do trabalhador, por lei, é vetado participar, porque a lei diz que é um conflito de interesse. É engraçado que os representantes dos acionistas não têm conflito de interesse e aprovam dividendos fantásticos, né?
Mas isso a gente é uma outra batalha que a gente vai ter que fazer. E uma outra coisa que é muito limitante, é tão solitário esse trabalho, é a questão do sigilo. Nós não podemos falar tudo que acontece, né? E é uma questão de segurança para a própria empresa, por questões de mercado, de bolsa. Então, quando eu, por exemplo, declaro um voto, eu só declaro o voto daquilo que a Petrobras publicou que aconteceu, né? Tipo, foi vendido o Polo X. Aí eu posso falar como eu votei. Assuntos que ela não publicou, eu não posso falar, porque continua sigiloso. O voto é sigiloso. Eu não posso expor o meu voto na íntegra. Então, quando eu digo, votei contra a venda da Relan, por isso, eu só posso divulgar os argumentos que estão de conhecimento público, de coisas que estão de conhecimento público. Os argumentos baseados em dados sigilosos eu não posso divulgar, né? Então, pela questão do sigilo, e isso todo conselheiro, não tem jeito. Então, é um trabalho que às vezes a gente fica assim tão sozinho, porque é um esforço muito grande, é um trabalho muito grande, e a gente não pode nem compartilhar as angústias, né? E o que tem feito, de fato, porque às vezes parece que não faz nada, é muito trabalho, é bastante mesmo. Mas vale a pena estar lá. E dentro do CSMS, então, eu tenho trazido muitos questionamentos com relação à saúde, essa contradição, eu tenho ressaltado, essa contradição dos programas que o SMS faz, saúde integral, saúde 365, a saúde é importante, e aí a gente tem eles tiram a nossa AMS, né, colocam uma associação à nossa revelia, e o serviço está péssimo. E aí eu exponho essas contradições. Olha, o RH e o SMS têm que sintonizar o discurso, porque o petroleiro não vai acreditar que saúde é importante se a gente tem nos foi tirado uma assistência médica e colocada a outra que não atende, né? Está cheio de problema. Então, assim, saúde mental, uma questão que desde o início do mandato eu tenho colocado em função da pandemia, né? E campanhas, mesmo Setembro Amarelo, a gente vê campanhas muito tímidas ali, da saúde mental. A questão da crise sanitária agora da Covid, em 2020, quando teve aquele pico, eu também pedi, porque a gente, no governo Castelo Branco, não havia diálogo nenhum, né? Eu costumo dizer que os arrogantes não dialogam, eles discursam, né? É essa característica básica. E o diálogo é fundamental. Por quê? Porque o trabalhador sabe da condição que ele tem. Melhor do que o trabalhador para ajudar a propor uma solução não existe. É interesse do trabalhador a saúde dele, assim como é interesse da empresa. Diga, Ângelo. Você estava começando a abordar o finalzinho da questão da Patrícia, que te pergunta sobre as diferenças da gestão Castelo Branco e do general Luna Freire, né? E aí você começou a falar, gostaria que você ampliasse um pouquinho mais para os simples mortais, qual é essa diferença, né, de gestão, né? Se é que tem alguma diferença. A gente, quem está de fora, olha, parece a mesma coisa. Vai lá. Vamos lá. Bom, enfim, a primeira é a postura, tem uma diferença de postura, né? De postura pessoal, né? De como eu não posso usar adjetivos, né? Mas entre o fechamento completo de qualquer possibilidade de diálogo e uma sinalização de que é possível. Daí a ser fato, a gente sabe que tem um pouco de distância. Mas uma coisa muito importante, na gestão Castelo Branco, nós tínhamos muitos gerentes do alto nível hierárquico, diretores, gerente executivo, de fora da empresa, não concursados. Fizeram um acordo com o TCU de até 40% disso poder ser externo. E existe uma diferença, por exemplo, para Silvio Luna.
Silva e Luna, ele tem priorizado o que ele chama de pratas da casa. Agora, e ele sempre se demonstra aberto ao diálogo, diferentemente de Castelo Branco, né? Mas, assim, a essência, que é como se enxerga a Petrobras, não mudou. Se enxerga a Petrobras como uma empresa que não tem missão com o desenvolvimento do país e que não tem que fazer políticas públicas. Isso ele já declarou, né, nas entrevistas. Então, assim, a essência não mudou. A visão estratégica sobre a empresa não mudou, né? Mudaram algumas coisas, muito mais, como se diz, suave o relacionamento, é muito mais civilizado, é muito mais cordial, né, do que antes, mas, assim, a essência não mudou. E a pandemia, outra pergunta que Patrícia colocou, e também a essência não mudou porque não mudou o governo, né? Quem é o ministro da Economia? Paulo Guedes, né? O Bolsonaro é o que a gente sabe que é, não precisa nem falar. Mas, assim, a essência do governo não mudou. Então, claro que se trocou o chefe da Petrobras, mas a estratégia para a empresa não foi modificada, né? Eu, pessoalmente, acho que melhorou, assim, alguns aspectos para aquele dia a dia nosso ali, mas a essência não mudou. Com relação à pandemia, sim, houve uma aceleração, uma tentativa de aceleração, mas a pandemia também atrapalha um pouco, né? Não no sentido de a Petrobras não conseguir avançar, mas muitas vezes é porque o comprador não consegue fazer a visita, enfim. Eu não sei ainda se esse balanço foi positivo ou negativo para as privatizações. Dificultou algumas coisas e facilitou outras, né? Também. Porque, por exemplo, para a gente se mobilizar é muito mais difícil, né? Então, eu não tenho ainda uma ideia formada sobre esse balanço final, do que foi esse processo. Rosângela, Oi. Oi. Rosângela, Fala. dentro dessa linha de raciocínio que você está trazendo para a gente sobre diferenças de Luna e de Castelo Branco, existe uma percepção para nós que estamos fora da empresa de preocupação muito grande com os destinos da Petrobras. A impressão que a gente tem é que a Petrobras está encolhendo, né? Por outro lado, os lucros, devido ao PPI, mas não só ao PPI, devido, provavelmente, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, a grande exportação e ao custo do barril de petróleo, está produzindo esse lucro. Mas não só. Também existem as privatizações, né, fatiadas das refinarias, das empresas de dutos e de tantas outras empresas da qual a Petrobras participava. Qual é o sentimento de quem está dentro da Petrobras, como você, que está no conselho, e como a Patrícia, que também ainda, infelizmente, estão na empresa, né, vocês duas? Qual é o sentimento que vocês têm em relação a esse conjunto de medidas que, ao nosso ver, né, que não estamos dando à empresa, são tremendamente prejudiciais, não só à Petrobras como empresa, mas ao Brasil, pois a Petrobras, como disse várias vezes o nosso ilustre ex-diretor, né, Estrela, é um patrimônio do Brasil. A Petrobras é o Brasil. E aí, no momento que você está vendendo o Brasil, está vendendo a Petrobras, qual é a percepção de quem está dentro da Petrobras e está dentro do Conselho? Então, essa pergunta a Patrícia me fez, eu acho que ela, de outra forma, né, faz momentos... para mim é muito sofrido. Eu, às vezes, fico uns 3 dias curando a ressaca, por estar ali, né, no bastidor, né, vendo isso pelo bastidor. Então, toda venda, para mim, é muito doída, né? Agora, existem algumas simbólicas. A BR Distribuidora, né,
doeu muito, doeu muito. A RLAM, primeira refinaria do Brasil, né? Lá na Bahia, a segunda maior, porque tem muito simbolismo nessas vendas, né? Não é apenas a venda em si, não é apenas o desmonte, a desintegração, o apequenamento, tem um simbolismo muito profundo, né? Assim como dizer que a bandeira não é nossa, né? Esse sequestro dos símbolos, ele é muito profundo e ele mexe muito. As pessoas às vezes não se dão conta, mas trabalha muito no inconsciente. Então, a BR doeu demais, a RLAM doeu demais, esses polos terrestres, muitos que são históricos, né? Teve lá no Sergipe Alagoas, foram os primeiros campos, uma escola, Recôncavo, Potiguar. Gente, não dá, dói tudo, dói muito ver essa desintegração e apequenamento da nossa empresa. Eu sempre saio muito abalada dessas reuniões, muito abalada. Dói muito, Patrícia. É difícil elencar o qual doeu mais, mas eu diria que, assim, todos os campos que foram vendidos me doeu. Agora, a BR e a RLAM, elas traziam, e alguns campos em especial, né? Mas quando ele vem com uma carga de simbolismo, é mais sofrido ainda. Mas todos me doem muito. Patrícia, vai lá, Patrícia. Oi, Ângelo. Rosângela, vamos ver se eu consigo falar, que eu fiquei um pouco emocionada. A BR, né? A BR é esse símbolo tão forte, porque a BR chegou no mercado depois que as multinacionais já estavam lá instaladas, mas com a excelência, né, produzida no nosso centro de pesquisa, né, e na própria BR, a BR logo se tornou líder de mercado e se manteve líder de mercado por décadas, até que começou esse processo para destruir a BR. A BR cresceu tanto, né, que virou a nossa marca, a nossa cara. A gente passou a ver o símbolo da Petrobras, o logotipo da Petrobras, né? Mudou a marca Petrobras, a BR, então, e a importância da BR é assim, nenhuma grande empresa de petróleo deixa de ter seus próprios postos de gasolina, porque os postos de gasolina, além de tudo, eles são uma grande propaganda dessa empresa, porque é a porta de entrada, é o contato que a população tem com o nosso mundo, o mundo do petróleo e gás, que é extremamente complexo. A pessoa não pode ir numa plataforma a 200 quilômetros da costa, saber o que é o pré-sal. A pessoa não pode entrar numa refinaria por questões de segurança, né? Então, o posto de gasolina é onde a pessoa vai abastecer o carro, um botijão de gás também seria uma outra forma de... E muitos postos de gasolina, inclusive, vendem um botijão de gás. Então, assim, o contato do brasileiro, da população brasileira, com o nosso produto foi no posto de gasolina. Foi no posto de gasolina que a população brasileira também, não só, mas também nele, a população brasileira aprendeu a amar a Petrobras. E foi no posto de gasolina que a Petrobras levou muita tecnologia também. Não vamos esquecer da bomba digital, né? A bomba de gasolina digital. Então, assim, essa empresa que transforma, essa empresa que retrata a criatividade, a capacidade do brasileiro, ela estava ali retratada também na BR. Então, a BR tem essa característica. Agora, falando dos campos, Rosângela, eu quero falar aqui sobre Albacora, né? Eu queria poder falar aqui sobre todos os campos, mas como a Rosângela falou, são muitos campos, né? As pessoas não têm noção de quantos campos foram colocados à venda em pacotes, colocados à venda e vendidos, mas são centenas, né? E a gente assistir isso, a gente que é da área de exploração e produção, é muito doído para a gente, tá? Essa é uma dor, assim, imensa, a gente assistir. E Albacora, eu acho que é uma dor muito grande, né? Garopa, eles já venderam nossa primeira grande descoberta na bacia de Campos, né? Nosso primeiro campo, em 1974, né? Mas Albacora foi o nosso primeiro gigante descoberto, né? Em 1984. Então, é um gigante que tem não só os reservatórios do Poiçal,
mas tem o pré-sal. Em 2018, quer dizer, foi ontem, né? Foi publicado um artigo técnico na OTC, que é onde a Petrobras ganha tantos prêmios, falando sobre o pré-sal de Albacora e falando sobre o volume de óleo em place nesse pré-sal de Albacora, de 3 bilhões de barris. Então, uma coisa assim, ainda pouco conhecida, com poucos poços perfurados, e que eles já estão fazendo um esforço gigante de passar adiante, correndo, né? Porque com toda a questão do golpe, que depois se manteve com a fakeada ou facada, e toda a situação do Moro, que prendeu injustamente o Lula, a gente tem essa situação, sempre existe, né? E a gente luta por ela, e a população brasileira vai conseguir, que é a restauração da democracia. A restauração da democracia e de um presidente eleito que realmente represente a vontade popular, e não uma insanidade, uma loucura, né? Um genocídio. Então, assim, não podia deixar de falar, me desculpa, hoje quem está aqui para ser entrevistada é a Rosângela, e eu peço desculpa aí por ter feito essa intervenção, mas, assim, era necessário, sabe? Era um desabafo, porque a gente que vem na linha de frente, lutando em defesa do sistema Petrobras e dos trabalhadores, aposentados e pensionistas, a gente tem que falar sobre esse desmonte, sobre essa privatização fatiada. O Brasil inteiro tem que saber, porque a Petrobras não é de nenhum governo, ela é do Estado brasileiro, ela é de todos e cada um de nós, ela é um bem da União, a União é o maior acionista, então cada brasileiro é um dono da Petrobras, e ele tem que vestir essa camisa, não é uma camisa só dos funcionários. Total acordo, Patrícia, muito bem lembrado. Eu vou aproveitar e fazer duas perguntas muito fáceis para a Rosângela, e é muito importante a explicação da Rosângela, e eu fico emocionado de ver a Patrícia falando sobre a Petrobras e sobre os poços, porque ela se emociona. Então, a minha empatia com esse assunto é total. Apesar de eu ter nascido muito longe do Brasil, mas eu fico revoltado com a apatia e com a falta de nacionalismo verdadeiro dos brasileiros que poderiam fazer diferença. E eu tenho um mote que não é meu, que diz o seguinte: sem educação não há solução, e com essa elite que a gente tem no Brasil, o Brasil está fadado ao fracasso. Ou a gente educa o brasileiro para mudar os destinos do Brasil, ou a gente não conseguirá fazer do Brasil um país que todos nós sonhamos. Vamos lá, vamos passar para a pergunta importante. Rosângela, por que você resolveu disputar a reeleição? Primeira pergunta. Para tirar 1000, com certeza. A segunda, o que você acha que te aguarda no Conselho de Administração da Petrobras nesse segundo mandato, se Deus quiser, tendo em vista as movimentações que ocorrerão por conta das eleições que teremos em outubro, eleições presidenciais, de governador e tudo mais. Duas perguntinhas só para você dar um show, que eu tenho certeza que você vai nos brindar com muita coisa boa. Poxa, obrigada, Ângelo. Patrícia, sua intervenção foi ótima. Eu estou aqui, devagarzinho aqui. A gente se emociona mesmo, não tem como, né? E eu estava aqui pensando, você falando de Albacora, só um detalhezinho, né? Eu também não consegui falar de todos, né? Nem os campos, nem as refinarias. As SICs, eu conheci a SICs quando eu trabalhava no Paraná. A questão é tecnológica ali, né? Estratégica e tecnológica. A Reman, enfim, vamos lá. Eu não vou citar tudo porque eu vou falhar, como a Patrícia lembrou, são muitos. E todos eles nos abalam muito, né? Porque nós construímos isso, né? Nós ajudamos a construir. Por que eu decidi me candidatar de novo? Eu não ia, já tinha decidido que tá bom, agora deu, né? Vamos embora. E aí o coletivo, de novo, me convenceu de que eu precisava voltar, precisava continuar. E nesse ano de transição, esse ano será de transição, né? Nós vamos mudar o país nesse ano.
vai ser muito importante a gente manter um bom representante no Conselho, né? Então, o apelo coletivo, de novo, eu estou com energia aqui que eu não vou obrigar, gente, não tem jeito, né? A gente, vamos fazer a nossa parte. Enquanto eu tiver energia, eu vou estar lutando por esse país, eu vou estar lutando por um planeta melhor, por um Brasil melhor e pela nossa Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. A gente fala isso, e isso é muito sério, né? As nossas empresas públicas, as nossas empresas estatais, os nossos servidores, são importantíssimos para o país, né? E, enfim, a gente que conhece e trabalha na Petrobras, a gente sabe o que ela significa, né? Para o país. E aí eu decidi esse segundo mandato, vir de novo, né? É um sacrifício pessoal grande, mas é uma missão tão nobre, né? Eu fico muito honrada de que tenham tentado me dar essa missão de novo, né? Representar essa categoria tão bacana que é a categoria petroleira, né? Para mim é um grande orgulho estar representando esses trabalhadores que defendem a Petrobras, que querem essa Petrobras integrada, forte, a serviço do nosso país. Para mim é uma honra enorme, né? E o coletivo sempre fala mais alto. Eu costumo brincar que é pobre daquele que nunca experimentou a magia e o poder do coletivo, porque é fantástico, né? É fantástico. Então, não teria como virar as costas para isso nesse momento. E eu acredito que se esse mandato, se eu for reeleita, e, gente, estou falando sempre, eu tenho que ressaltar, sempre como petroleira, não como conselheira, né? Porque eu não falo em nome do conselho. Então, isso é importante para eu não ter problema e deixar muito claro. Eu acredito que o próximo mandato, se ele me for delegado pelo voto, ele vai ser mais difícil ainda. Porque, claro, num cenário de ano eleitoral, com perspectivas de mudança de governo, a aceleração desses processos de desintegração da empresa vai ser brutal. Já é muito rápida, né? Eu nunca vi desde o golpe e depois de 2019, a velocidade desse desmonte é muito grande. E muita coisa não deu certo, muita coisa não conseguiu se efetivar até o ano passado, né? Que estava no planejamento. Era para estar tudo vendido, as refinarias eram para estar todas vendidas, 8, né? E não deu certo. Então, assim, a gente vai passar por um processo de aceleração dessas vendas, né? De uma tentativa, pelo menos, de aceleração. Então, nós vamos precisar de muita organização, de muita mobilização, e muito trabalho para defender a nossa empresa. E também nós vamos precisar de muito trabalho, os cachorros estão participando, de muito trabalho para a gente mudar o cenário político do Brasil em outubro. Nós vamos ter muitas lutas esse ano, vamos ter acordo coletivo, né? O CA inaugura o ano eleitoral. Eu espero que a gente dê uma lavada. Eu espero que a gente leve no primeiro turno para não ter dúvida do que é que o petroleiro quer. Qual é a Petrobras que o petroleiro defende e sonha. Eu espero que a gente leve bonito. Que o petroleiro consiga, e a gente está tendo dificuldades adicionais na seleção. Hoje, a gente não consegue votar nessa eleição se não for pela intranet. Isso exclui muita gente, né, pessoal operacional. Não Eu tem mais espero como... que os políticos discutam o Brasil e não os assaltos que uns fizeram, outros continuam fazendo. Espero que discutam o Brasil, caminhos para o Brasil. Exato. Eu E a vou gente... colocar, eu vou colocar aqui uma pergunta que não foi feita, que não estava prevista, mas é a razão de eu e a Patrícia estarmos aqui. E a pergunta não é para você, Rosângela, é para a Patrícia. Patrícia, por que você apoia a Rosângela? Por que a AEPET, a FUP, a FNP apoiam a Rosângela? Diga para a gente, diga para todos aqueles que vão estar nos ouvindo, que vão interagir com essa gravação ao vivo, a partir das 16 horas.
Por que você acha que a Rosângela vai nos representar muito bem? Por que a Rosângela tem que ser reeleita? Por favor, Patrícia. Então, que pergunta difícil ou fácil demais, vamos falar assim. É por tudo isso que a gente viu, né, aqui com a Rosângela hoje. E eu só posso falar em meu nome, né, e um pouquinho em nome da EPET, né, que a EPET Nacional também está apoiando a candidatura da Rosângela, baseado nesse grande trabalho que ela vem fazendo em defesa do sistema Petrobras, tal e qual ele era em 2015, e tal e qual a gente vai lutar para que ele volte a ser, né? Essa é uma grande luta. A Rosângela vem lá atuando no conselho com seus votos, né? Sempre de forma consciente, de forma tecnicamente capaz, de forma assim guerreira, né? Aguerrida, que não desiste, porque é difícil a gente lutar quando a gente está até com a nossa psique afetada pelo que está acontecendo, né? Mas ela está lá e está fazendo esse papel maravilhoso, né? E a gente que viu, há não muito tempo atrás, uma representante no Conselho de Administração ser, assim, aliada da gestão Pedro Parente, né? Ou então, quando era inquirida, falar que não sabia opinar sobre aquele assunto, e aí lavar as mãos igual Pôncio Pilatos, né? A gente que assistiu isso e que viu a campanha que foi feita antes na empresa para que aquela pessoa chegasse lá no CA para ajudar na destruição, a campanha que foi feita ali no boca a boca com as pessoas, né, internamente, a gente que viu isso não quer isso nunca mais dentro da Petrobras. A gente não quer isso nunca mais. Entendeu? A gente quer representantes que, de fato, lutem, representem o trabalhador da Petrobras. O trabalhador da Petrobras não é de acordo com a destruição, com a privataria, com a privatização fatiada da empresa. Isso não nos representa. Pode representar um ou dois gerentes. Não representa, acredito que nem a grande maioria deles não é insana, né? Tem pessoas também que são técnicos, que estão aí ocupando cargos, que têm um histórico na empresa também, que tem um comprometimento também. Então, vamos respeitar isso, né? Mas a gente quer um representante que represente esse corpo técnico no total, que represente lá o pessoal das plataformas também, que represente o pessoal das refinarias. E a nossa colega Rosângela, ela não é só uma geóloga, ela está representando toda essa gente. Ela está representando toda essa gente por esse bonito histórico de luta que ela tem, né? Ela teve uma experiência também como diretora sindical, como eu também tive, que não é fácil, não é fácil. A gente tem muitas alegrias, mas tem muitas decepções também. E ela não desiste da luta, né? Então, a Rosângela, nesse ano tão decisivo, nesse ano em que tudo pode se acirrar, a gente precisa de uma pessoa, né, que vá nos representar lá com firmeza, com capacidade, com competência, com transparência. A Rosângela tem feito também um excelente trabalho de divulgação da atuação dela. Então, não dá para ninguém, em sã consciência, falar que não sabe o que o representante faz, porque a Rosângela tem feito isso também, na medida do possível, respeitando todas as regras. Ela tem trazido para a gente, né, o que se passa e como ela tem se manifestado contrária a essa privatização fatiada. Então, assim, é por tudo isso, né? A gente não pode ficar pacificamente, o petroleiro, né, o geólogo, o geofísico, fica lá com 2, 4 telas, né? Uma máquina, 2 máquinas, fazendo seus processamentos, não pode ficar só nesse mundo. A gente tem que ficar num mundo que garanta, além da técnica, que garanta o nosso emprego, mas num país que tenha um crescimento econômico sustentável, num meio ambiente equilibrado, entendeu? Então, esse mundo não vai chegar se a gente não se envolver nisso. Então, é por isso. Perfeito, Patrícia. Eu endosso, assino embaixo e faço minha as suas palavras. E digo mais, esse canal, né, está à disposição desde sempre a todos os petroleiros que representam de forma coletiva a classe
trabalhador, os petroleiros de uma maneira geral. E eu queria fazer a Rosângela, antes dela fazer considerações gerais, duas outras perguntas. O conselheiro, quem faz parte do conselho de administração, ele pode levar como pauta, pode levar uma pauta para dentro do conselho, uma pauta, por exemplo, relacionada à saúde, à segurança dos trabalhadores, né, quem está na ativa, mas saúde um pouco mais ampla, né, para os trabalhadores já aposentados e também para aqueles que estão na ativa. Se você quiser, como conselheira, você poderia levar essa pauta de alguma maneira, ou você não pode levar nenhuma pauta para ser discutida dentro do conselho? Essas são duas perguntas, né? E depois fica totalmente aberto, o tempo que você quiser, para você falar, para encerrar e dizer o que você tem, digamos assim, como cavalo de batalha, como dizem na música, né? Para você trabalhar este ano. Nós temos certeza absoluta pelo conjunto da obra que você apresentou até agora, pelo que a Patrícia falou de você, porque, por incrível que pareça, nós que estamos de fora podemos falar muito melhor sobre você, porque nós estamos observando o que você faz, e eu vejo que você tem, assim, não gosta muito de falar, porque está achando que estou falando de mim mesmo. É isso mesmo, mas nessa hora tem que falar. Então, você vai ficar totalmente... o canal está totalmente aberto para você agora e depois, quando você quiser, tá? Respondendo essas duas perguntas e depois encerrando para falar sobre as considerações finais do porquê você está, de novo, candidata ao Conselho. Obrigada, Ângelo. Poxa, obrigada, Patrícia. É um alento, é revigorante, é o que dá força para a gente seguir, é esse apoio, né? Cada colega dá. A gente está na luta aí. A gente entrou no sindicato na mesma época, né, Patrícia? Foi na mesma época que a gente falou, não, chega, agora nós vamos ter que ir mais para o front um pouco, né? Vamos sair da retaguarda e vamos mais para o front. É muito compensador para mim e isso me ajuda muito a continuar, porque se o coletivo não estiver junto, não tem como, gente. Imagina você 11 horas numa sala e você é a única voz, a única pessoa que pensa como você ali, não tem mais ninguém, né, dentro dessa visão estratégica, então, assim, é muito solitário esse momento. Mas o que transforma esse momento suportável é saber que eu não estou sozinha de fato, né? Eu estou ali de corpo, mas eu não estou de fato. Eu tenho comigo milhares de petroleiros, né? Agora fui eu que me emocionei. Bom, enfim. A sua pergunta foi, desculpa, a sua pergunta foi, me deu um branco aqui. Se você tem, como conselheira, condição de pautar alguma coisa no conselho. Sim. Todo conselheiro, na verdade, pode pautar. Pode pautar temas para reunião. Existe o regimento interno, permite, você tem um prazo, né? Não tem problema. Qualquer conselheiro pode levar um tema para ser debatido. Agora, eu e posso pautar um tema ali, observando os prazos, toda a parte, né, de formalidade, não tem vedação. Mas eu não posso discutir temas que nos dizem respeito, né? Então, a minha atuação, quando eu defendo o trabalhador, principalmente, ou ela é no CSMS, ou ela é quando eu defendo o sistema Petrobras, né? Quando eu questiono essa desintegração, quando eu questiono as privatizações, quando eu questiono muitas visões estratégicas, né? E questiono muita coisa ali dentro, né? As nossas reservas, a relação reserva-produção, cada vez mais baixa, a gente vem acompanhando isso, é assustador, né? Os investimentos, né?
investimentos, inclusive nos programas externos da Petrobras, enfim. Mas eu pautar e discutir a saúde do trabalhador, ali a AMS, ou a ANPS, ou a Petros, ou a PL, não posso, né? Eu pautaria, mas não discutiria, né? O fórum que me é permitido falar um pouco sobre isso, mas é o próprio CSMS, quando a gente discute a saúde, o meio ambiente, a sustentabilidade, a segurança, enfim, né? Então, mas não é vedado qualquer conselheiro pautar algum tema que tem interesse, observando aí o regimento, as regras para isso, né? Mas eu não posso discutir esses temas, então fica, na verdade, não adianta eu pautar, né? Lá no conselho, esses temas especificamente. E é isso. Por que eu estou candidata de novo? Por isso, porque é uma honra para mim ter sido escolhida para essa candidatura novamente, né? Então, é uma honra representar essa categoria, esses petroleiros, né? Que são maioria na empresa, meus colegas, que têm essa visão dessa Petrobras, do sistema Petrobras, como ela foi criada, e foi criada pelos movimentos sociais, né? Pelo povo brasileiro. Então, para mim, é uma honra muito grande, é uma missão que eu me esforço muito para executar da melhor forma possível. E aí a gente tem esses canais, né? Eu tento divulgar tudo o que acontece e as pessoas interagem comigo no momento que quiserem, né? Patrícia, você está com o microfone? Desculpa, porque minha filha chegou em casa e falou, oi, mãe, eu respondi. Eu pensei que você estava falando, tá? Mas, enfim, topei por isso, de novo, Ângelo, porque defender a Petrobras é defender o Brasil, e para mim isso é uma honra muito grande. O coletivo fala muito forte, né? Então, enquanto tiver energia, vamos lá, a gente fica mais. Rosângela, eu tenho certeza e espero mesmo que nossos colegas da Ativa possam te reconduzir, né, para esse novo mandato. O que a Patrícia disse ainda há pouco, eu tenho certeza, vivi e vi o que aconteceu. Eu trabalhava, inclusive, ali no Senado, né? Então, vivi essas cenas e eu espero que, de fato, não aconteça nunca mais. Por pior ou melhor que possa acontecer, é importante ter, como você tem, um contato estreito, direto, com os petroleiros da Ativa e aposentados, e eu espero que todos eles tenham juízo e votem em você, reconduzam você de novo. E volto a repetir, pelo conjunto da obra, não apenas por esse papo que a gente está batendo aqui, que é muito leve, é muito amigável, ninguém quer, digamos assim, fazer perguntas que não possam ser respondidas pelo fato de você ser conselheira, mas isso a gente compreende e deseja ardentemente que você seja reeleita. E é isso que nós pedimos a todos aqueles que vão estar é horrível, irão assistir esse vídeo, né, para que peçam aos colegas da Ativa que votem na Rosângela. Eu não sabia que você militava na área de SMS. Eu fui durante muitos anos coordenador, inclusive coordenador do Pegasus, e na TBG, coordenador de segurança. Então, me honra muito, é uma preocupação que nós compartilhamos, esse desejo de trabalhar com saúde, com segurança, e mais ainda com o cuidado inerente à natureza. Tá? Te agradeço muitíssimo pela chance de falar, mas agora para orientar um pouco ou dar informações sobre como votar e por que votar, a Patrícia vai fazer uma preleção, não, vai dar uma explicação sobre como fazer isso bem feito. Vai lá, Patrícia. Obrigada, Ângelo. Então, petroleiros aí que estão assistindo ou que vão assistir depois, né? A gente pede que vocês entrem na intranet,
no site do CAEL, né? CA Eleições, então abreviando aí ficou CAEL, e que vocês, usando então a senha e a chave de vocês, vão fazer o acesso e vão poder votar. E aí, na hora de votar, a gente também espera que vocês deem seu voto de confiança pela reeleição da Rosângela Busanelli com o número 1000. Então, não vamos esquecer, pessoal, vamos começar hoje, essas eleições são do dia 22 ao dia 30, mas vamos mostrar para a empresa e vamos ganhar no primeiro turno, sinalizando o que vai ser o Brasil nesse ano de 2022. A mudança para melhor. Perfeito. Rosângela, eu vou te chamar de novo, fazer que nem faz o William Bonner no final, 30 segundos para você dizer o seu número é o que você está pleiteando. Então, tá, gente, olha, muito obrigada aí, essa conversa maravilhosa, deliciosa, obrigada pela oportunidade. Pessoal, e é isso, então, é pela intranet, entra lá no site do CAEL e vote 1000. Vote 1000 por uma Petrobras estatal, forte, integrada e que valorize os seus trabalhadores. Vamos seguir na luta e vamos mostrar para a empresa como é que a gente está vendo os rumos que estão dando a ela. O que é que a gente quer para essa Petrobras e para esse Brasil. Bora lá, gente. Não vamos desanimar, não. Tem muita luta pela frente. Perfeito. 1000. Então, olha, ninguém esqueça, Rosângela não é 10, é 1000. Rosângela Busanelli para o Conselho de Administração da Petrobras, representando, como tem feito até agora, muito bem aos nossos colegas da ATIR e também aos aposentados. Repito, Rosângela Busanelli, 1000 para o Conselho de Administração da Petrobras. Um grande abraço a todos. Nos vemos a partir de hoje pela internet votando até o dia 31, correto? 30. Até o dia 30. Então, de hoje até o dia 30, vote lá na página intranet CAEL, Rosângela Busanelli, 1000, para o Conselho de Administração da Petrobras. Um grande abraço a todos. Obrigado, Rosângela. Obrigado, Patrícia. Não saiam que a gente vai parar de gravar e dar um grande abraço a todos. Um grande abraço, ok? E não está parando por quê? Ok, interrompeu a gravação. Muito